Mística Cidade de Deus, capítulo 14, por Maria de Ágreda. O Altíssimo revelou aos santos anjos o tempo determinado para a concepção de Maria Santíssima, os que nomeou para seus custódios. Tudo foi feito para a glória de Deus, no tribunal da divina vontade, princípio necessário e causa universal de tudo o que existe. Decretam-se e determinam-se todas as coisas que hão de ser, com suas condições e circunstâncias, sem nada ser esquecido. Depois de estar tudo determinado, nenhum poder criado o poderá impedir. Todos os orbes e seus moradores dependem deste inefável governo, que a todos acode em colaboração com as causas naturais, sem jamais haver faltado, nem poder faltar o mínimo necessário. Tudo foi feito por Deus, que o sustentará só por seu querer. E dele depende conservar a existência que deu a todas as coisas, ou aniquilá-las, devolvendo-as ao nada de onde as tirou. Todavia, como tudo criou para a glória sua e do verbo humanado, desde o princípio da criação, foi dispondo os caminhos, abrindo as sendas, por onde o mesmo verbo descesse a tomar carne humana, viria a conviver com os homens e ser o caminho para eles subirem a Deus, procurando-o, conhecendo-o, temendo, servindo, amando, para depois louvá-lo e gozá-lo eternamente. Criação de Maria. Admirável tem sido seu nome em toda a terra, e enaltecido na plenitude e congregação dos santos, com os quais organizou um povo digno, do qual o Verbo fosse cabeça. Quando tudo estava na última e conveniente disposição que sua providência quis estabelecer, chegou o tempo marcado para criar a maravilhosa mulher vestida de sol, aparecida no céu e que alegraria e enriqueceria a terra. Para formá-la, decretou a Santíssima Trindade, o que entendi e manifestarei com minhas curtas razões e pobres conceitos. Maria, tipo da humanidade idealizada por Deus. Ficou dito acima que para Deus não há passado nem futuro, porque tudo vê presente em sua mente infinita e tudo conhece com um ato simplíssimo. Transpondo, porém, aos nossos termos e modo de entender, dizemos que ele reconsiderou os decretos que fizera para criar digna mãe à altura da encarnação do Verbo, porquanto o cumprimento de seus decretos é infalível. Chegando o tempo oportuno e determinado, as três pessoas divinas disseram em si mesmas: já é tempo de que comecemos a obra de nosso beneplácito e criemos aquela pura criatura que achará graça a nossos olhos acima de todas as outras. Dotemo-la com ricos dons e somente nela depositemos os maiores tesouros de nossa graça. Todas as outras, por nós criadas, tornaram-se ingratas e rebeldes à nossa vontade,
opondo-se por sua culpa à nossa intenção de que se conservassem como no inicial e feliz estado em que as criamos, esses primeiros homens, não sendo conveniente que nossa vontade falhe em coisa alguma, formemos agora em toda santidade e perfeição esta criatura, na qual não tenha parte a desordem do primeiro pecado. Criemos uma alma segundo nossos desejos, fruto de nossas perfeições, prodígio de nosso infinito poder, sem ser ofendida nem tocada pela mácula do pecado de Adão. Façamos uma obra que seja objeto de nossa onipotência, a mostra da perfeição que destinávamos a nossos filhos e o alvo que pretendíamos atingir na criação. Visto todos haverem prevaricado na livre vontade do primeiro homem, nesta única criatura restauremos e concedamos o que, desviando-se de nosso querer, eles perderam. Seja imagem e semelhança unicamente de nossa divindade e permaneça em nossa presença por toda a eternidade, para a plenitude de nosso beneplácito e agrado. Nela depositaremos todas as prerrogativas e graças que em nossa primeira e condicional vontade tínhamos destinado para os anjos e homens, se tivessem conservado no primeiro estado em que nós os colocamos. Se eles as perderam, renovemo-las nesta criatura, acrescentando a estes dons outros muitos. Assim, não ficará sem efeito o decreto que havíamos estabelecido, mas será cumprido com vantagem em nossa única eleita. Já que tínhamos destinado o mais santo, o melhor, o mais perfeito e louvável para as criaturas e elas o perderam, dirijamos o caudal de nossa bondade para nossa amada. Separemo-la da ordem ordinária da formação de todos os mortais, para que nela não tenha parte a semente do inimigo. Quero descer do céu a seu seio e nele, com sua substância, vestir-me da natureza humana. O Verbo honra sua mãe, e é justo e necessário que a divindade, infinita em bondade, repouse e se vista de matéria puríssima, limpa e jamais manchada pela culpa. Nem a nossa equidade e providência convém omitir o mais decoroso, perfeito e santo possível, já que nada pode se opor à nossa vontade. Sendo o Redentor e Mestre dos homens, o Verbo que vai se humanar fundará a lei perfeitíssima da graça, e por ela ensinará a obedecer e honrar pai e mãe, como causas segundas da existência natural. Esta lei será praticada, antes de tudo, pelo Verbo divino com aquela que escolheu para sua mãe, honrando-a e dignificando-a com poderoso braço, ornando-a com o mais admirável, santo e excelente de todas as graças e dons. Entre estes, o mais singular benefício e a maior honra será não sujeitá-la à malícia de nossos inimigos. Por isto, será livre da morte da culpa. Pai eterno e Maria. Na terra, o Verbo terá mãe sem pai, como no céu tem pai sem mãe, para que haja a devida proporção e consonância entre chamar pai a Deus e mãe a esta mulher. Queremos que haja a possível semelhança e relação entre Deus e a criatura. Em nenhum tempo o dragão possa gloriar-se de haver sido superior à mulher, a quem Deus obedeceu como a verdadeira mãe. Esta dignidade de ser livre da culpa é devida e conveniente a quem há de ser mãe do Verbo. Para ela será mais estimável e proveitosa, pois maior bem é ser santa do que ser apenas mãe. Contudo, sendo mãe de Deus, lhe convém toda santidade e perfeição. A carne humana que ele há de assumir deve ser segregada do pecado, pois, havendo de redimir nela aos pecadores, não há de redimir a sua mesma carne como a dos demais.
Unida à divindade, esta carne há de ser redentora, e por isso de antemão deve ser preservada, para tanto já temos previsto e aceito os infinitos merecimentos do Verbo, nessa mesma carne e natureza humana. Queremos que por todas as eternidades o Verbo encarnado seja glorificado em sua humanidade, tabernáculo que recebeu e gloriosamente habitou. Maria será isenta do pecado, mas não do sofrimento. A mãe deste homem-deus será filha do primeiro homem, mas quanto à graça, singular, livre e isenta de sua culpa. Quanto à natureza, há de ser perfeitíssima e formada com especial providência. O Verbo humanado será mestre de humildade e santidade, e para este fim serão meios convenientes os trabalhos que há de padecer, confundindo a vaidade e falácia enganosa dos mortais. Escolheu para si esta herança como tesouro inestimável a nossos olhos. Queremos que nessa herança participe também aquela que será a sua mãe, sendo única e singular na paciência e admirável no sofrer. Com o seu unigênito oferecerá doloroso sacrifício aceitável à nossa vontade e de maior glória para ela. Revelação na visão beatífica. Este foi o decreto que as três pessoas divinas manifestaram aos santos anjos, exaltando a glória e veneração de seus santíssimos, altíssimos e inescrutáveis desígnios. Sua divindade é espelho voluntário e, na própria visão beatífica, revela quando lhe apraz novos mistérios aos bem-aventurados. Assim ostentou esta demonstração de sua grandeza, na qual foi vista a ordem admirável e a harmonia tão consonante de suas obras. Tudo foi consequência do que dissemos nos capítulos antecedentes, quando na criação dos anjos o Altíssimo lhe propôs a reverência e o reconhecimento da superioridade do Verbo humanado e de sua Mãe Santíssima. Chegado já o tempo destinado para a formação desta rainha, convinha que o Senhor, que tudo dispõe com peso e medida, não lhes ocultasse este mistério. Os termos humanos e tão limitados de que sou capaz hão de forçosamente obscurecer a inteligência que o Altíssimo me comunicou sobre tão ocultos mistérios. Todavia, com minha limitação, direi o que puder de quanto o Senhor manifestou aos anjos nesta ocasião. Deus revela aos anjos a criação de Maria. Chegou o tempo, acrescentou Sua Majestade determinada, por nossa providência, para fazer surgir a criatura mais agradável e aceita a nossos olhos, a restauradora da primeira culpa da estirpe humana, aquela que esmagará a cabeça do dragão, singular mulher que em nossa presença apareceu como um grande sinal e que há de vestir de carne humana ao eterno Verbo. Já chegou a hora tão feliz para os mortais de franquear-lhes os tesouros de nossa divindade e abrir-lhes as portas dos céus. Suspenda-se o rigor de nossa justiça nos castigos que até agora temos imposto aos homens. Conheça-se a nossa misericórdia, enriquecendo as criaturas por merecer-lhes o Verbo encarnado, as riquezas da graça e glória eterna. Santana será mãe de Maria. Tenha o gênero humano redentor, mestre, mediador, irmão e amigo. Que seja vida para os mortos, saúde para os enfermos, consolo para os tristes, refrigério para os aflitos, descanso e companhia para os atribulados. Cumpram-se as profecias de nossos servos e as promessas que lhes fizemos de enviar-lhes o Salvador que os redimisse. Para que tudo se execute segundo nosso agrado, demos princípio ao mistério escondido desde a constituição do mundo. Escolhamos para a formação de Maria, nossa querida, no seio de nossa serva Ana, para que nele seja concebida e depois criada sua alma ditosíssima. Ainda que sua geração e formação há de ser pela ordem comum da natural propagação, seja diferente na ordem da graça, segundo a disposição de nosso imenso poder. Deus confia aos anjos a defesa e guarda de sua mãe. Já sabeis que a antiga serpente, depois de ter visto o sinal desta maravilhosa mulher, anda sondando a todas, desde a primeira que criamos. Persegue com astúcia e ciladas as que vê mais perfeitas na vida e nas obras, pretendendo encontrar entre elas aquela que há de lhe pisar a cabeça e esmagá-la.
Quando perceber esta puríssima e inocente criatura e a reconhecer tão santa, empregará todo esforço para persegui-la, segundo o conceito que dela fizer. A soberba deste dragão será maior que sua força, mas é nossa vontade que desta cidade santa e tabernáculo do Verbo encarnado tenhais cuidado especial e proteção. Deveis guardá-la, assisti-la, defendê-la de nossos inimigos, iluminá-la, confortá-la e consolá-la com digno cuidado e reverência, enquanto for viadora entre os mortais. Os anjos também pediam a realização da encarnação. A esta proposição do Altíssimo, prostrados ante o real trono da Santíssima Trindade, todos os santos anjos mostraram-se submissos e prontos para cumprir seu divino mandato, com profunda humildade. Em santa competição, cada qual desejava ser enviado e se oferecia a tão feliz ministério. Entoavam novos cânticos de louvor ao Altíssimo por estar próxima a hora de se realizar, o que com ardentíssimos desejos haviam suplicado durante os séculos. Conheci nesta ocasião que desde aquela grande batalha travada no céu entre São Miguel e o dragão com seus aliados, depois da qual estes foram lançados às trevas exteriores e os vitoriosos exércitos de São Miguel, confirmados na graça e glória, começaram estes santos espíritos a pedir o cumprimento dos mistérios da encarnação que então conheceram. Nestas petições contínuas perseveraram, até a hora que Deus lhes manifestou o cumprimento de seus desejos e súplicas. Os anjos alegram-se por servir a Mãe de Deus. Por este motivo, esta revelação proporcionou aos espíritos celestes novo júbilo e glória ocidental. Disseram ao Senhor Altíssimo e incompreensível Senhor e Deus nosso, sois digno de toda reverência, louvor e glória eterna, e nós somos vossas criaturas formadas por vossa divina vontade. Enviai-nos, Senhor, poderosíssimo, para executar vossas maravilhosas obras e mistérios, e em tudo cumpra-se o vosso justíssimo beneplácito. Os anjos escolhidos para o serviço de Maria. Logo nomeou o Altíssimo quais seriam empregados em tão alto ministério. E escolheu 100 de cada um dos 9 coros, somando 900. Em seguida, nomeou outros 12 para mais frequentemente a assistirem em forma corporal e visível. Levavam dísticos e emblemas da redenção, e eram os 12 guardas das portas da cidade referidos pelo Apocalipse, e dos quais falarei adiante na explicação daquele capítulo. Além destes, designou o Senhor outros 18 anjos dos mais superiores, para que subissem e descessem por esta mística escada de Jacó, com embaixadas da Rainha Sua Alteza e do Senhor para ela. Muitas vezes os enviava ao Eterno Pai, para ser guiado em todas as suas ações pelo Espírito Santo, pois nenhuma praticou em seu divino beneplácito, mesmo nas pequenas coisas. Sem sua divina vontade, mesmo nas pequeninas coisas. Quando não recebia especial ilustração para se orientar, enviava estes santos anjos para apresentarem ao Senhor suas dúvidas, seu desejo de fazer o mais agradável à vontade divina e saber o que lhe ordenava. Como no decurso desta história diremos. Os 70 serafins. Além de todos estes santos anjos, assinalou o Altíssimo outros 70 serafins, dos supremos e mais próximos do trono, ao trono da divindade. Deviam comunicar-se com a princesa do céu pelo mesmo modo como entre si eles se comunicam, ou seja, pela iluminação que os inferiores recebem dos superiores. Ainda que era superior em dignidade e graça a todos os serafins, este favor foi concedido à Mãe de Deus, porque então era viadora e inferior a eles quanto à natureza. Quando alguma vez se ausentava e ocultava ao Senhor, como adiante veremos, estes 70 serafins a iluminavam e consolavam. A eles confiava os afetos de seu ardentíssimo amor e ânsias pelo seu tesouro escondido. O número 70 correspondeu aos anos de sua vida santíssima, que foram, não 60, mas 70, como direi em seu lugar. Dentro desse número encontra-se os 60 serafins figurados por aqueles 60 valentes, que no capítulo 3 dos Cânticos se diz guardavam o tálamo de Salomão, escolhidos entre os mais fortes valentes de Israel, peritos na guerra,
cingidos de espadas para defendê-lo dos temores noturnos. Estes valorosos príncipes e capitães da guarda da Rainha do Céu foram nomeados entre os supremos das ordens hierárquicas. Naquela antiga batalha travada no céu entre os espíritos humildes e o soberbo dragão haviam sido assinalados e armados cavaleiros pelo Supremo Rei de toda a criação. Com a espada de sua virtude e divina palavra pelejaram e venceram a Lúcifer, com todos os apóstatas que o seguiram. Neste grande combate e triunfo, estes serafins distinguiram-se no zelo da honra do Altíssimo, como valorosos capitães adestrados no amor divino e nas armas da graça que lhes foram dadas por virtude do Verbo humanado. Defenderam tanto a honra de sua cabeça e Senhor, como a de sua Mãe Santíssima. Por isto, se diz que guardavam o tálamo de Salomão e lhe faziam escolta, tendo cingidas suas espadas naquela parte do corpo que significa a humana geração. Lembra a humanidade de Cristo, nosso Senhor, concebida no tálamo virginal com o puríssimo sangue e substância celeste. Substância deste. 1000 anjos para a custódia de Maria. Os outros 10 serafins que restam para completar o número de 70 foram também dos supremos daquela primeira ordem angélica. Contra a antiga serpente, manifestaram maior reverência pela divindade e humanidade do Verbo e de sua Mãe Santíssima, pois para tudo isto houve tempo naquele breve conflito dos santos anjos. Seus principais chefes foram condecorados com a honra de fazer parte do número dos custódios da Rainha e Senhora. Reunidos somam o número de 1000, entre serafins e outros anjos de ordens inferiores. Com isso, essa cidade de Deus ficou superabundantemente guarnecida contra os exércitos infernais. São Miguel e São Gabriel. Para melhor ordenar este invencível esquadrão, foi nomeado seu chefe e príncipe da milícia celestial, São Miguel, que, embora não assistisse sempre com a rainha, muitas vezes a acompanhava e se lhe manifestava. O Altíssimo o incumbiu de alguns ministérios como especial embaixador de Cristo Nosso Senhor para atender à guarda de sua Mãe Santíssima. De igual modo, foi nomeado o Santo Príncipe Gabriel para do Eterno Pai descer com legações e ministérios referente à Princesa do Céu. Isto foi quanto ordenou a Santíssima Trindade para sua ordinária defesa e custódia. Diferença entre os anjos. Esta escolha foi graça do Altíssimo. Entendi, porém, que nela observou alguma ordem da justiça distributiva. Sua equidade e providência levou em consideração os atos e disposição com que os santos anjos aceitaram os mistérios no princípio a eles revelados, sobre a encarnação do Verbo e os de sua Mãe Santíssima. Reverentes à divina vontade, manifestaram diferentes afetos e inclinações aos mistérios que lhes foram propostos. Não foi igual em todos a graça, a vontade e o sentimento. Uns inclinaram-se com especial devoção para a união das duas naturezas divina e humana, na pessoa do Verbo, velada nos limites de um corpo humano e elevada para ser cabeça de toda a criação. Outros, admirados, comoviam-se de que o unigênito do Pai se fizesse passível e tivesse tanto amor aos homens que se oferecesse a morrer por eles. Outros distinguiam-se no louvor pela criação de uma alma e corpo humano de tanta excelência que fosse superior a todos os espíritos celestiais, e dessa criatura tomasse carne humana o Criador de todos. De acordo com estes afetos e como sua recompensa acidental, foram os santos anjos escolhidos para o serviço de Cristo e de sua Mãe Puríssima, de modo semelhante como serão premiados com as respectivas auréolas, os que nesta vida se distinguem em alguma virtude, por exemplo, os doutores e as virgens, etc. Distintivos dos anjos. Segundo estas diferenças, quando se manifestavam corporalmente a Mãe de Deus, estes santos príncipes, como direi adiante, ostentavam divisas, representavam umas a encarnação, outras a paixão de Cristo do Senhor nosso, e outras a mesma rainha, sua grandeza e dignidade.
A princípio, ela não as entendeu, porque o Altíssimo ordenou a estes anjos não lhe revelassem que viria a ser a mãe de seu unigênito até o tempo determinado por sua divina sabedoria. Apesar disso, sempre deveriam tratar com ela sobre estes mistérios da encarnação e redenção humana, para afervorá-la e incliná-la a pedi-las. Incapaz é a língua humana e insuficientes meus curtos termos e palavras para manifestar tão alta luz e inteligência. Capítulo 15. A concepção imaculada de Maria, Mãe de Deus, pela virtude do poder divino. A divina sabedoria já preparara tudo para fazer surgir a Mãe da Graça ilesa da mancha que contaminava toda a natureza. Estava completo o número dos antigos patriarcas e profetas e estabelecido os altos montes sobre os quais seria edificada esta mística cidade de Deus. Com o poder de sua destra, reservara incomparáveis tesouros de sua divindade, para adultá-la e enriquecê-la para sua escolha, custódio e serviço. Estavam designados então 1000 anjos, fidelíssimos à sua rainha e senhora. Preparou-lhe com uma estirpe real e nobilíssima, da qual descendesse, e escolheu-lhe pais perfeitíssimos, os quais diretamente nascesse. Se naquele século houvera melhores e mais idôneos para serem pais daquela que o mesmo Deus escolhia por mãe, os teria eleito o Altíssimo. Preparação dos pais. Preparou-os com abundantes graças e bênçãos de sua destra e os enriqueceu com todo gênero de virtudes, luz da divina ciência e dons do Espírito Santo. Depois de haver anunciado aos 2 anjos, Joaquim e Ana, que teriam uma filha admirável e bendita entre as mulheres, executou-se a primeira concepção, a do corpo puríssimo de Maria. Quando se casaram, tinha Santana 24 anos e Joaquim 46. Depois do matrimônio, passaram 20 anos sem ter filhos, e assim, no tempo da concepção da filha, contava a mãe 44 anos e o pai 66. Ainda que essa concepção realizou-se pela ordem comum das demais, a virtude do Altíssimo lhe tirou a parte imperfeita e desordenada. Deixou-lhe apenas o necessário para a natureza administrar a devida matéria, a formação do corpo mais perfeito que jamais houve, nem poderá haver em pura criatura. Moderou Deus a natureza dos pais e a graça antecipou-a, para que no ato não houvesse culpa nem imperfeição, mas somente virtude e merecimento. Natural e comum, porém controlado, corrigido e aperfeiçoado com a força da divina graça, para esta produzir seu efeito sem estorvo da natureza. Na Santíssima Ana resplandeceu mais a virtude do alto pela sua natural esterilidade. De sua parte, a cooperação foi milagrosa no modo e na substância mais pura, porque sem milagre não poderia conceber. A concepção operada só pela ordem natural não depende imediatamente de causas sobrenaturais, mas somente dos pais. Concorre naturalmente para o efeito da propagação e também administra a matéria com imperfeição e sem a medida determinada. Nesta concepção, porém, ainda que o pai não fosse naturalmente infecundo pela idade e temperança, já estava com a natureza corrigida e quase nativa. Por isto, foi pela divina virtude animada, reparada e prevenida, de modo que pôde agir de sua parte com toda a perfeição e medida das potências e proporcionalmente à esterilidade da mãe. Em ambos cooperaram a natureza e a graça, aquela controlada e apenas indispensável a esta superabundante, poderosa, excessiva para sobrepujar a natureza, não a suprimindo, mas realçando-a e melhorando-a de modo milagroso. Desta maneira, foi notório que a graça tomara por sua conta esta concepção, servindo-se da natureza apenas o indispensável para que esta inefável filha tivesse pais naturais. Santa Ana era estéril, concebeu por milagre.
O modo de superar a esterilidade de Santa Ana não foi restituindo-lhe a natural capacidade que lhe faltava para conceber, para que assim restituída concebesse como as demais mulheres sem diferença. O Senhor agiu sobre a potência estéril de outro modo mais milagroso, para que administrasse a matéria natural da qual seria formado o corpo. A potência e a matéria foram naturais, mas a maneira de agir foi por milagrosa intervenção da virtude divina. Cessando o milagre desta admirável concepção, permaneceu a mãe em sua antiga esterilidade para não conceber mais, porque nada foi tirado ou acrescentado à sua natural incapacidade. Este milagre, parece-me, pode se explicar por aquele que operou Cristo nosso Senhor. Quando São Pedro andou sobre as águas, para sustentá-lo, não foi necessário endurecê-las, nem transformá-las em cristal ou gelo, sobre o qual qualquer pessoa poderia andar, sem outro milagre do que o endurecê-las, sem transformá-la em duro gelo nelas, agindo poderosamente. Pôde o Senhor fazer que sustentasse o corpo do apóstolo. Passado o milagre, as águas permaneceram líquidas como estavam antes, enquanto São Pedro andava sobre elas, tanto que em certo momento começou a afundar-se. Isto prova que, sem alterar sua natureza, o milagre se operou mediante uma influência especial. Na concepção de Maria, a graça superou a natureza. Muito semelhante a este, ainda que mais admirável, o milagre de Ana, mãe de Maria Santíssima, conceber. Foram seus pais dirigidos pela graça tão abstraídos da concupiscência e deleite, que faltou aqui a culpa original, o acidente imperfeito que ordinariamente acompanha a matéria ou instrumento pelo qual se comunica. Só existiu a matéria despida de imperfeição, sendo meritória a ação. Por essa parte, pode bem resultar sem pecado esta concepção, tendo também a divina providência assim determinado, reservou o Altíssimo este milagre somente para aquela que seria sua digna mãe, sendo conveniente que no essencial de sua concepção fosse engendrada pela ordem dos demais filhos de Adão. Foi devido e convenientíssimo que, respeitada a natureza, com ela cooperasse a graça em toda a sua virtude e poder. Em Maria, a graça deveria ostentar-se mais eficaz do que em Adão e Eva, e toda a sua descendência, pois foram eles os causadores da corrupção da natureza com essa sua desordenada concupiscência. Perfeição do corpo de Maria. Nesta formação do corpo puríssimo de Maria, andou tão vigilante ao nosso modo de ver a sabedoria e o poder do Altíssimo que o plasmou com exato peso e medida, na quantidade e qualidade dos 4 humores naturais, sanguíneo, melancólico, fleumático e colérico. A proporção perfeitíssima desta compleição deveria ajudar sem impedimentos as operações da alma tão santa como que animaria esse corpo. Este milagroso temperamento foi depois como princípio e causa em seu gênero para a serenidade e paz que conservaram as faculdades da Rainha do Céu durante toda a sua vida. Nenhum destes temperamentos e humores lhe faria guerra nem contradição, nem predominaria sobre os outros, mas ajudavam-se e serviam-se reciprocamente para a conservação daquele ordenadíssimo organismo sem corrupção e deteriorização alguma. Jamais a sofreu o corpo de Maria Santíssima. Não lhe faltou nem lhe sobrou coisa alguma. Todas as qualidades e quantidades lhe foram sempre proporcionadas e justas, sem jamais nem menos umidade ou secura do que a necessária para sua conservação, sem mais calor do que o bastante para sua defesa e combustão, sem mais frialdade do que exigia para refrigerar e arejar os demais humores. O corpo de Maria era extremamente sensível. Pelo fato de sua admirável constituição, não deixou este corpo de sentir as inclemências do calor, frio e demais influências dos astros. Por ser mais medido e perfeito, tanto mais sentia qualquer excesso contrário, por ter menos com que dele se defender.
Ainda que em tão admirável compleição, os contrários achavam menos em que agir e alterar. Contudo, pela sua delicadeza, era mais sensível no pouco que outros corpos no muito. Aquele milagroso corpo em formação no ventre de Santa Ana, antes de ter alma, não era capaz de dons espirituais, mas o era para os dons naturais. Estes lhe foram concedidos por ordem e virtude sobrenatural, com tais condições como convinham para o singular fim a que se ordenava aquela formação, superior a qualquer ordem da natureza e graça. Deste modo, lhe foram dadas compleição e potências tão excelentes que a natureza, por si só, jamais poderia formar outras semelhantes. Maria, a mais perfeita que Adão e Eva. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, formados pela mão do Senhor com as condições convenientes ao seu estado de inocência e justiça original, seriam superiores em excelência aos seus próprios descendentes, caso os tivessem naquele mesmo estado, porque as obras produzidas diretamente por Deus são as mais perfeitas. Semelhante, com mais excelente e superior modo, operou sua onipotência na formação do corpo virginal de Maria Santíssima. Empregou nele providência e graça tanto maiores quanto essa criatura excedia. Não somente aos primeiros pais que tão logo haviam de pecar, mas ainda a todo o resto das criaturas corporais e espirituais. Ao nosso modo de entender, pôs Deus maior atenção em compor aquele corpinho de sua mãe, do que na criação de todos os orbes celestes e quanto eles encerram. Por esta regra, se hão de começar a medir os dons e privilégios desta cidade de Deus, desde os primeiros alicerces e fundamentos sobre os quais começou a se elevar sua grandeza, até chegar a ser a mais próxima e imediata da infinidade do Altíssimo. Esta miraculosa concepção esteve absolutamente inatingível ao pecado e à sua concupiscência. Não tocou a autora da graça, sempre distinguida e tratada com esta dignidade. Além disso, seus pais, ao concebê-la, receberam o controle da concupiscência para que ela não se excedesse. Não devia perturbar a natureza, que nesse caso estava sujeita à graça e apenas servia de instrumento ao Supremo Artífice, Senhor das leis tanto da natureza como da graça. Assim, desde aquele momento, já começava a destruir o pecado e minar e abater a fortaleza daquele forte armado, para derrubá-lo e despojá-lo do que tiranicamente usurpara. Desenvolvimento do corpo de Maria até a infusão de sua alma. A primeira concepção do corpo de Maria Santíssima sucedeu num domingo, correspondente ao dia da criação dos anjos, de quem seria rainha, senhora e superior a todos. Para a formação e crescimento dos demais corpos são necessários, segundo a ordem comum e natural, muitos dias para se organizarem e receberem a última disposição para neles ser infundida a alma racional. Dizem que para o sexo masculino se requerem 40 e para o feminino 80, mais ou menos, conforme o calor natural e organismo das mães. Na formação corporal de Maria Santíssima, a virtude divina apressou o tempo natural, e o que em 80 dias, ou nos que naturalmente eram necessários se havia de fazer, foi mais perfeitamente organizado em 7. Durante eles foi preparado aquele milagroso corpo, como o devido crescimento no seio de Santana para receber a alma santíssima de sua filha, Senhora e Rainha Nossa. Criação da alma de Maria. No sábado seguinte a esta primeira concepção, fez-se a segunda, criando o Altíssimo a alma de sua mãe e infundindo-a em seu corpo. Surgiu no mundo a pura criatura mais santa, perfeita e agradável aos seus olhos, de quantas criou e criará até o fim do mundo, e por suas eternidades. Empregou o Senhor misteriosa atenção em relacionar esta obra com a criação dos 7 dias referida no Gênesis. Realizando aquele simbolismo, sem dúvida, descansou, depois de haver criado a suprema criatura com a qual dava princípio à encarnação do Verbo e à redenção do gênero humano. Para Deus e para as demais criaturas, este dia foi festivo e de repouso. A alma de Maria foi criada num sábado.
Por causa deste mistério da concepção de Maria Santíssima, ordenou o Espírito Santo que na Santa Igreja o sábado fosse consagrado à Virgem. Foi o dia em que lhe fez um maior benefício, criando sua alma santíssima e unindo-a ao corpo, sem resultar o pecado original nem efeito seu. O dia de sua concepção, celebrado hoje na igreja, lembra não o da primeira conceição do corpo, mas o da segunda, a saber, a infusão da alma. Desde essa conceição até a natividade esteve 9 meses exatos no seio de Santa Ana. Os 7 dias antes da infusão da alma, esteve sua matéria organizando-se e se dispondo pela virtude divina. Deste modo, a criação de Maria correspondeu à criação de todas as criaturas que formaram o mundo em seu princípio e vem narrada por Moisés. O instante da criação e infusão da alma de Maria Santíssima foi aquele no qual a Beatíssima Trindade, com maior afeto de amor com que quando refere Moisés, disse aquelas palavras: façamos Maria a nossa imagem e semelhança, nossa verdadeira filha e esposa, para a mãe do unigênito da substância do Pai. Aparecimento de Maria, novo céu e nova terra. Com a força desta divina palavra e do amor com que procedeu da boca do Onipotente, foi criada e infundida no corpo de Maria Santíssima sua alma felicíssima. No mesmo instante encheu-a de graças e dons superiores aos do mais altos serafins do céu, sem ter existido momento no qual se encontrasse despida ou privada no amor, amizade e luz de seu Criador. Não pôde tocá-la a mancha e obscuridade do pecado original, mas achou-se em perfeitíssima e suprema justiça, superior à de Adão e Eva ao serem criados. Foi-lhe também concedido perfeitíssimo uso da razão, correspondente aos dons da graça que recebia, a fim de não ficarem um só instante inativos, mas para desde logo produzirem admiráveis atos de sumo agrado para seu Criador. Na inteligência e luz deste grande mistério, confesso-me absorta, enquanto o coração, por minha incapacidade para explicá-lo, se desfaz em afetos de admiração e louvor, minha língua emudece. Vejo construída e enriquecida a verdadeira arca do testamento, colocada no templo da mãe estéril, com mais glória que sua figurativa na casa de Obededom, na de Davi e no templo de Salomão. Vejo edificado o altar da Santa Sactorum, onde será oferecido o primeiro sacrifício que vencerá e aplacará a Deus. Vejo a natureza sair de sua ordem para ser ordenada. Vejo estabelecerem-se novas leis contra o pecado, não sendo observadas comuns quer da culpa, quer da natureza, quer da mesma graça. Começa a existência de novos céus e nova terra, sendo o primeiro deles o seio de sua humilde mulher. Neles concentra sua atenção a Santíssima Trindade. Assistem numerosos cortesãos do antigo céu e 1000 anjos são destinados para fazer guarda ao tesouro de um animado corpozinho do tamanho de uma abelhinha. Não se duvide da Imaculada Conceição. Nesta nova criação, ouço ressoar com mais força aquela voz do Criador ao dizer, comprazendo-se na obra de sua onipotência, que ela é muito boa. Com humildade, aproxime-se desta maravilha a fraqueza humana. Confesse a grandeza do Criador e agradeça o novo benefício concedido a toda a linhagem humana, recebendo a sua reparadora e corredentora. Terminem já os indiscretos zelos e porfias vencidos pela luz divina. Se a bondade infinita de Deus, conforme me foi mostrado na conceição de sua Mãe Santíssima, olhou para o pecado original com ira e repugnância, e se gloriou de ter justa causa e oportuna ocasião para repeli-lo e vedar sua corrente. Como a ignorância humana pode parecer bem o que a Deus foi tão aborrecível? Efeitos em Santa Ana. No momento de infundir a alma no corpo desta Divina Senhora, quis o Senhor que Ana, sua Santa Mãe, sentisse de modo altíssimo a presença da divindade. Cheia do Espírito Santo, repleta interiormente de júbilo e devoção superiores às suas forças ordinárias, foi arrebatada num superioroso êxtase.
soberano êxtase. Nele recebeu altíssimas inteligências de ocultos mistérios e louvou ao Senhor com novos cânticos de alegria. Estes efeitos lhe duraram até o fim da vida. Foram, todavia, maiores durante os 9 meses que trouxe em seu seio o tesouro do céu. Durante este tempo, esses benefícios foram-lhe renovados mais frequentemente e acompanhados pela inteligência das divinas escrituras e de seus profundos mistérios. Ó mulher felicíssima, chamem-te bem-aventurada e louvem-te todas as nações e gerações do mundo. Capítulo 16. Hábitos das virtudes com que o Altíssimo dotou a alma de Maria Santíssima. Primeiros atos que delas praticou no seio de Santana. A Mãe de Deus começa a me dar a doutrina para sua imitação. Maria recebe os torrentes da graça. Dirigiu Deus a impetuosa corrente de sua divindade para alegrar sua mística cidade da alma santíssima de Maria. Fê-la brotar da fonte de sua santíssima infinita sabedoria e bondade que o levara a depositar nesta divina Senhora os maiores tesouros de graças e virtudes, jamais vistas e concedidas a qualquer outra criatura. A hora de lhes entregar em posse foi o mesmo instante em que ela começou a existir. Então realizou o Onipotente com plena satisfação e gosto o desejo que desde a eternidade conservava como suspenso, até chegar o tempo propício para satisfazê-lo. Assim o fez este fidelíssimo Senhor, derramando na alma santíssima de Maria, no instante de sua conceição, todas as graças e dons, em tão eminente grau, como nenhum santo, nem todos juntos puderam receber, nem língua humana pode explicar. As virtudes teologais. Como esposa que descia do céu, foi adornada com todo gênero de hábitos infusos. Não foi, porém, necessário que desde logo os exercitasse todos, mas somente aqueles que podia e convinha ao estado em que se encontrava dentro do seio materno. Em primeiro lugar foram as virtudes teologais da fé, esperança e caridade, que tem Deus por objeto, exercitou-as imediatamente, conhecendo a divindade por modo altíssimo da fé, todas as suas perfeições e infinitos atributos, a trindade e a distinção das pessoas, sem que este conhecimento impedisse outro que recebeu do mesmo Deus, conforme logo direi. Exerceu também a virtude da esperança, que aspira a Deus como objeto de toda bem-aventurança e último fim. Aquela alma santíssima logo se elevou com intensíssimos desejos de a ele se unir, sem interromper um só instante esta inclinação, para se voltar a outra coisa. A terceira virtude, a caridade, que se dirige a Deus como infinito e sumo bem, praticou no mesmo instante com tal intensidade e estima da divindade, que a tão eminente grau não poderão chegar todos os serafins com seu maior ardor e virtude. As virtudes morais e naturais. As outras virtudes que adornam e aperfeiçoam a parte racional da criatura, teve-as no grau correspondente às teologais. As virtudes morais e naturais teve-as em grau milagroso e sobrenatural. Muito mais altamente, na ordem da graça, recebeu os dons e frutos do Espírito Santo. Recebeu ciência infusa e hábitos de todas as artes naturais e conheceu todo o natural e sobrenatural que conveio à grandeza de Deus. Desde o primeiro instante no ventre materno foi mais sábia, mais prudente, mais ilustrada e capaz de Deus e de todas as suas obras, do que todas as criaturas têm sido nem serão eternamente, exceto seu Filho Santíssimo. Esta perfeição consistiu não somente nos hábitos que lhe foram infundidos em tão alto grau, mas também em seus respectivos atos de acordo com sua condição e excelência. E conforme naquele instante os pôde exercitar mediante o poder divino, que nisso não se cingiu a outra lei senão a de seu divino beneplácito. Maria pratica as virtudes teologais. A seu exercício, respeito de todas as virtudes e graças, o seu exercício muito se falará no decurso desta história, da vida santíssima de Maria. Aqui explicarei somente algo do que praticou no instante da sua conceição, com os hábitos que lhe foram infundidos e a luz na qual então os recebeu.
Com os atos das virtudes teologais, conforme falei, pela virtude da religião e das demais cardeais que lhe seguem, conheceu a Deus em si mesmo e como Criador e remunerador, com heróicos atos o reverenciou, louvou e agradeceu por havê-la criado. Amou-o, temeu-o, adorou-o, oferecendo-lhe sacrifício de magnificência, louvor, glória pelo seu ser imutável. Conheceu os dons que recebia, ainda que alguns lhe foram ocultos, afetuosamente agradeceu a todos com profunda humildade e prostrações corporais. Não obstante o pequenino corpo que então possuía no seio materno, com estes atos mereceu naquele estado do que todos os santos no cume da perfeição da santidade. Maria conhecimento da divindade. Além dos atos da fé infusa, recebeu outro conhecimento do mistério da divindade e Santíssima Trindade. Não a viu intuitivamente naquele instante de sua conceição ao modo dos bem-aventurados. Viu-a abstrativamente com outra luz e visão inferior à visão beatífica, porém superior a todos os outros modos com que Deus pôde se manifestar e se manifesta ao entendimento criado. Foram-lhe dadas umas espécies da divindade tão claras e manifestas que nelas conheceu o ser imutável de Deus e nele todas as criaturas, com maior luz e evidência do que uma criatura é conhecida por outra. Foram estas espécies como um espelho claríssimo no qual resplandecia toda a divindade e nelas criaturas. Com essa luz e espécies da natureza divina, viu e conheceu todas em Deus, com maior distinção e clareza que por outras espécies e em ciência infusa, as conhecia em si mesmas. Conhecimento das criaturas. Por todos estes modos, conheceu desde o instante de sua conceição todos os homens, os anjos, com suas ordens, dignidades e operações, e todas as criaturas irracionais, com suas naturezas e propriedades. Conheceu a criação, o estado e ruína dos anjos, a justificação e glória dos bons, a queda e castigo dos maus, o primeiro estado de Adão e Eva em sua inocência, o engano e miséria que o pecado produziu nos primeiros pais, e por elas a toda a descendência humana, o propósito da vontade divina para repará-lo e como essa reparação se aproximava, dispondo-se a ordem e natureza dos céus, astros, planetas e elementos, conheceu o purgatório, o limbo e o inferno, compreendeu que todas as coisas foram criadas pelo poder divino e por ele também mantidas e conservadas unicamente por sua infinita bondade, sem delas ter necessidade alguma. Acima de tudo, teve altíssima compreensão sobre o mistério que Deus realizaria, fazendo-se homem para redimir todo o gênero humano, enquanto deixara os maus anjos sem esse remédio. Louvor a Deus! Ao passo que a alma santíssima de Maria, no instante em que foi unida ao corpo, ia conhecendo todas essas maravilhas, foi também realizando heróicos atos de virtudes, louvor, glória, adoração, humildade, amor de Deus e dor pelos pecados cometidos contra aquele sumo bem que reconhecia, por autor e fim em tantas obras admiráveis. Ofereceu-se logo como sacrifício aceitável ao Altíssimo, começando desde aquele momento, com fervoroso afeto, a bendizê-lo, amá-lo e reverenciá-lo, o quanto viu que nisto faltaram tanto os maus anjos como os homens. Aos santos anjos, de quem já era rainha, pediu que a ajudassem a glorificar o Criador e Senhor de todos, e que pedissem também por ela. Maria e os anjos. Mostrou-lhe ainda o Senhor naquele instante os anjos da guarda que lhe destinara. Vendo-os, honrou-os com benevolência e os convidou para alternadamente louvarem o Altíssimo com cânticos de louvor. Avisou-lhes que seria este o ofício que desempenhariam com ela, todo o tempo de sua vida mortal, durante a qual iriam assisti-la e guardá-la. Conheceu também toda a genealogia e todo o resto do povo escolhido de Deus, e quão pródigo havia sido sua majestade nos dons, graças e louvores que havia concedido aos seus patriarcas e profetas. Aquele corpozinho, no instante em que recebeu a alma santíssima, era tão pequeno que mal se poderiam perceber seus sentidos exteriores. Apesar disso, para não faltar excelência alguma das que poderiam engrandecer a escolhida para a Mãe de Deus, ordenou seu poder que chorasse ao conhecer a queda do homem, derramou lágrimas no seio de sua mãe pela dor que lhe causou o conhecimento da gravidade do pecado contra o sumo bem.
Intercessão de Maria pela redenção dos homens. Com este milagroso afeto, pediu logo no primeiro instante de sua existência a salvação dos homens, começando seu ofício já de medianeira, advogada e reparadora. Apresentou a Deus os clamores dos santos pais e dos justos da terra, para sua misericórdia não adiar mais a salvação dos mortais a quem considerava seus irmãos. Antes de conviver com eles, já os amava com ardentíssima caridade, e assim que começou a existir, também começou a ser sua benfeitora, graças ao amor divino e fraterno que ardia em seu abrasado coração. Estas súplicas foram aceitas pelo Altíssimo com mais agrado que todos os dos santos anjos, e assim foi dado a entender aquela que era criada para a mãe do mesmo Deus. Ainda que por ora ela o ignorasse, conheceu, entretanto, o amor de Deus pelos homens e seu desejo de descer do céu para os redimir. Era justo que, para apressar essa vinda, atendesse mais aos rogos e petições daquela criatura para o qual principalmente vinha, e de quem receberia a natureza humana. Nela iria realizar esta obra, a mais admirável e a finalidade última de todas as outras. Outras súplicas de Maria. No instante de sua conceição, pediu também por seus pais naturais, Joaquim e Ana. Antes de os ver com o corpo, viu-os e conheceu-os em Deus, exercitando logo com eles a virtude do amor, reverência e gratidão filial, reconhecendo-os por causa segunda de seu amor natural. Fez ainda outras muitas súplicas em geral e em particular por diversas intenções. Com a ciência infusa que possuía, compôs cânticos de louvor em sua mente e coração, por haver encontrado na entrada da vida a dracma preciosa, que nós todos perdemos em nossa origem. Achou a graça que lhe saiu ao encontro e a divindade que a esperava nos umbrais da natureza. No primeiro instante do seu ser, deparou com um nobilíssimo objeto que moveu e estreou suas potências, porque só para ele foram criadas, havendo de ser suas em tudo e por tudo, eram-lhe devidas as primícias de seus atos, a saber, o conhecimento e o amor divino desta senhora não houve, desde que começou a existir um instante sequer sem o conhecimento de Deus, sem o amor deste conhecimento e sem o merecimento deste amor. Em tudo isto não houve coisa pequena nem medidas, segundo as leis comuns e regras gerais. Tudo foi grande. Grande saiu do Altíssimo para continuar a crescer e chegar a ser tão grande que só Deus fosse maior. Oh, quão formosos passos foram os teus, filha do príncipe, pois com o primeiro já chegaste à divindade. 2 vezes formosa, porque tua graça e formosura ultrapassa toda formosura e graça. Divinos são os teus olhos e teus pensamentos são como a púrpura do rei. Pois roubaste seu coração e ferido por estes cabelos o enlaçaste, e cativo por teu amor o atraíste ao receptáculo de teu virginal seio e coração. Maria ultrapassa os anjos. Este foi verdadeiramente o lugar onde a esposa do rei dormia e seu coração velava. Dormiam aqueles sentidos corporais que apenas tinham a forma natural e nem sequer haviam visto a luz do sol, enquanto aquele divino coração, mais incompreensível pela grandeza dos seus dons do que pela pequenez de seu físico, velava no tálamo de sua mãe, na luz da divindade que o envolvia e abrasava no fogo de seu imenso amor. Não era conveniente que nesta divina criatura as faculdades inferiores operassem antes que as superiores da alma, nem que estas tivessem operação inferior ou igual a qualquer outra criatura. Se o agir corresponde ao ser de cada coisa, aquela que sempre era superior a todas na dignidade e excelência, também deveria operar com equivalente superioridade a toda criatura angélica e humana. Não lhe deveria faltar a excelência dos espíritos angélicos que logo no momento da criação usaram de suas faculdades. Esta grandeza e prerrogativa se devia a quem era criada para sua rainha e senhora com tanto amor, com tanto maior vantagem, quanto o nome e ofício de mãe de Deus excede ao de servo, e de rainha ao de súdito, e o de rainha ao de súdito. A nenhum dos anjos disse o verbo, tu és minha mãe. Nem alguns deles pôde dizer a ele,
tu és meu filho. Somente entre Maria e o Verbo eterno houve esta mútua relação. E por aqui se há de medir e investigar a grandeza de Maria, como o apóstolo mediu a de Cristo. Maria pode ser contemplada, mas não explicada. Escrevendo estes segredos do rei, quando já é honorífico revelar suas obras, confesso minha rudeza e limitação de mulher e me aflijo por falar com termos comuns e vazios que não exprimem o que entendo na luz que sobre estes mistérios minha alma recebe. Necessários seriam, para não ofender tanta grandeza, outras palavras, razões e vocábulos particulares e apropriados, desconhecidos por minha ignorância. Mesmo se existissem, excederiam e oprimiriam a humana fraqueza. Reconheça-se, depois, incapaz para fixar a vista neste divino sol, que com raios de divindade despontam no mundo. Ainda que encoberto pela nuvem do seio materno de Santa Ana, se queremos que nos deem licença para ver de perto esta maravilhosa visão, cheguemos livres e despidos, uns da natural covardia, outras do temor e timidez, ainda que seja com pretexto de humildade, todos, porém, com suma devoção e piedade, afastados do espírito de contenda. Assim nos será permitido ver de perto o fogo da divindade no meio da sarça, sem a consumir. Maria e a visão de Deus. Falei que a alma santíssima de Maria, no primeiro instante de sua puríssima conceição, viu abstrativamente a divina essência, porque não me foi manifestado que visse a glória essencial. Entendo que este privilégio foi especial para a Santíssima Alma de Cristo, como devido e resultante de sua união substancial com a divindade na pessoa do Verbo. Nenhum só instante deixaria de estar pelas faculdades da alma unida com a divindade por suma graça e glória. Como aquele homem, Cristo nosso bem, começou a ser juntamente homem e Deus, também começou a conhecer e amar a Deus como compreensor. A alma de sua Mãe Santíssima, porém, não estava unida substancialmente à divindade, e assim não começou a operar como compreensora, porque entrava na vida como viadora. Mas nesta ordem, sendo quem era, a criatura mais imediata à união hipostática, recebeu uma visão a ela proporcionada e a mais próxima da visão beatífica. Embora inferior a esta, foi superior a todas quantas visões e revelações da divindade tiveram as criaturas, fora da clara visão e fruição da glória. Em certo modo e por especiais condições, porém, a visão da divindade que gozou a Mãe de Cristo naquele primeiro instante excedeu a visão clara de outros bem-aventurados. Abstrativamente conheceu ela mais mistérios que outros na visão intuitiva. O fato de não ter visto a divindade face a face naquele momento da conceição não impede que depois a visse muitas vezes pelo decurso de sua vida, como adiante direi. Doutrina que me deu a Rainha do Céu sobre este capítulo. Nossa Senhora começa seu magistério. Prometera-me a Rainha e Mãe de Misericórdia, que, chegando a escrever os primeiros atos de suas potências e virtudes, dar-me-ia instrução e doutrina para modelar minha vida ao puríssimo espelho da sua. Esta era a principal finalidade de seus ensinamentos. Sendo a grande Senhora fidelíssima, assistindo-me sempre com sua divina presença, ao me explicar estes mistérios, começou a cumprir sua palavra neste capítulo, falando-me assim: vivência da doutrina. Minha filha, escrevendo os mistérios de minha santíssima vida, quero que para ti mesma colhas o fruto que desejas. Se com a graça do Altíssimo te dispuseres para me imitar, praticando o que ouvires, a recompensa de teu trabalho será a maior pureza e perfeição de tua vida. É vontade de meu Filho Santíssimo que empregues todo esforço para aprender o que eu te ensinar, considerando minhas virtudes e ações com todo apreço de teu coração. Ouve-me com atenção e fé, que eu te direi palavras de vida eterna. Ensinar-te-ei o mais santo e perfeito da vida cristã e o mais agradável aos olhos de Deus. Com isto, ficarás preparada para melhor receber a luz na qual te serão revelados os ocultos mistérios de minha vida santíssima e a doutrina que desejas. Primícias para Deus. É ato de justiça devida ao Deus eterno que a criatura, ao receber o uso da razão,
Dirija-lhe seu primeiro impulso para conhecê-lo, amá-lo, reverenciá-lo e adorá-lo como seu Criador, único e verdadeiro Senhor. Por natural obrigação devem os pais guiá-los com cuidado, para que logo procurem seu último fim e o encontrem aos primeiros atos da razão e vontade. Com empenho, deveriam retirá-los das criancices e erros pueris e que a mesma natureza corrompida propende, quando abandonada a si mesma. Se os pais se antecipassem a prevenir os desvios das inclinações de seus filhos desde a infância, os fossem instruindo, dando-lhes muito cedo notícia de seu Criador, estariam mais dispostos para logo começar a conhecê-lo e adorá-lo. Minha Santa Mãe, que desconhecia a minha privilegiada natureza e sabedoria, fez isto comigo tão pontualmente que, trazendo-me ainda em seu seio, adorava em meu nome o Criador. Dava-lhe por mim suma reverência e ação de graças por me haver criado, suplicando-lhe que me protegesse, guardasse e me desse feliz nascimento. De igual modo, devem os pais também suplicar fervorosamente a Deus que, por sua providência, proporcione a graça do batismo aos seus filhos e liberte suas almas da servidão do pecado original. Fidelidade a Deus. Se a criatura racional não houver reconhecido e adorado ao Criador no primeiro uso da razão, deverá fazê-lo no momento em que chegue a conhecer pela fé aquele ser e único bem antes ignorado. Daí em diante, deve a alma trabalhar para nunca perdê-lo de vista e sempre temê-lo, amá-lo e reverenciá-lo. Tu, minha filha, deste a Deus esta adoração no decurso de tua vida, mas agora quero que a pratiques com mais perfeição, conforme vou te ensinar. Fixa a vista interior de tua alma em Deus, o ser sem princípio e sem fim. Contempla-o infinito em perfeições, a única e verdadeira santidade, sumo bem. É o objeto nobilíssimo da criatura, quem deu existência a tudo quanto é criado e, sem ter necessidade de nada, tudo sustenta e governa. É a perfeição beleza sem mancha, nem defeito algum, eterno no amor, verdadeiro nas palavras, fidelíssimo nas promessas, o que deu a própria vida entre tormentos pelo bem de suas criaturas, sem que alguma a haja merecido. Essa imensa amplidão de bondade e benefícios espraia teu olhar e ocupa tuas faculdades, sem esquecê-lo nem afastá-lo de ti. Porque com tal conhecimento do sumo bem seria grosseria e deslealdade esquecê-lo com detestável ingratidão. Esta seria a tua se depois de haver recebido luz divina superior à comum e ordinária da fé infusa, teu entendimento e vontade se desviassem do caminho do amor divino. Se alguma vez, por fragilidade, o fizeres, volta quanto antes à sua procura, e humilhada adora o Altíssimo, dando-lhe honra, magnificência e louvor eterno. Sabe que praticar isto por ti e por todas as demais criaturas deves considerar tua obrigação e desempenhá-la cuidadosamente como quero. Exemplo de Maria Santíssima. E para te exercitares com mais fervor, considere em teu coração meu exemplo. Aquela primeira visão do sumo bem me feriu o coração de amor e a ele me entreguei toda para jamais perdê-lo. Apesar de tudo, vivia sempre solícita e não sossegava, esforçando-me para chegar até o âmago de meus desejos e afetos. Sendo infinito o objeto, tão pouco o amor há de ter fim e descanso enquanto não chegar à sua posse. Em seguida, ao conhecimento de Deus e de seu amor, deves conhecer-te a ti mesma, meditando em tua pequenez e vileza. Adverte que estas verdades bem entendidas e frequentemente meditadas produzem divinos efeitos nas almas. Oração da Filha à Virgem. Senhora minha, de quem sou escrava e a quem de novo me dedico e consagro, não é sem razão que ansiosamente desejava meu coração este dia para conhecer, graças à vossa maternal dignação, a inefável alteza de vossas salutares palavras. Confesso, minha rainha, que todo meu coração não tenho nenhuma boa obra para merecer este benefício por recompensa. A descrever vossa vida santíssima, julgo tão grande ousadia que, se não fosse por obedecer à vossa vontade e a de vosso filho, jamais mereceria perdão. Recebei, minha Senhora,
este sacrifício de louvor e falai que vossa serva ouve. Soe, docíssima Senhora minha, vossa suavíssima voz aos meus ouvidos, pois tendes palavras de vida. Continuai vossa doutrina e luz, para que meu coração se dilate no mar imenso de vossas perfeições e tenha digno motivo para louvar o Todo-Poderoso. Arda em meu peito o fogo que vossa piedade acendeu, para eu desejar o mais santo, o mais puro e o mais aceito da virtude aos vossos olhos. Sinto, todavia, na parte inferior, a lei repugnante de meus membros, que retarda e embaraça o meu espírito, e tenho razão para temer que me impeça o bem que vós, piedosa mãe, me ofereceis. Olhai-me, pois, como filha, ensinai-me como discípula, corrigi-me como serva e constrangei-me como escrava, quando eu afrouxar e resistir. Não o desejo voluntariamente, mas por fragilidade poderei recair. Elevar-me-ei ao conhecimento do ser de Deus com sua divina graça. Governarei meus afetos para se enamorarem de suas divinas perfeições e unida a Ele não deixarei. Vós, porém, Senhora e Mãe, da sabedoria e do amor formoso, pedi ao vosso Filho, não me desampare pela liberalidade com que agraciou vossa humildade, Rainha e Senhora de toda a criação. Capítulo 17. O mistério da Conceição de Maria Santíssima, na interpretação do capítulo 21 do Apocalipse. Primeira parte do capítulo encerra tantos e tão ocultos mistérios do privilégio de Maria Santíssima ser concebida em graça, que para me dar maior compreensão deste maravilhoso mistério, declarou-me Sua Majestade muitos dos que o evangelista São João encerrou no capítulo 21 do Apocalipse. Para expor algo de quanto me foi manifestado, dividirei a explicação em 3 partes, para evitar o cansaço que tão longo capítulo poderia causar se fosse tomado por inteiro. Antes direi a letra, segundo o seu teor, que é o seguinte: Eu vi novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu de junto de Deus, adornada como uma esposa ataviada para seu esposo. E ouvi uma grande voz vinda do céu, do trono do céu, que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus com eles será o seu Deus. E Deus lhe enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem luto, nem clamor, mas nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o que estava sentado no trono disse: Eis que eu renovo todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são muito dignas de fé e verdadeiras. E disse-me: Está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu darei gratuidade da fonte da água da vida ao que tiver sede. Aquele que vencer possuirá estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, pelo que toca aos tímidos e aos incrédulos e aos execráveis, e aos homicidas e aos fornicadores, e aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no tanque ardente de fogo de enxofre, o que é a segunda morte.